Olá pessoal, tudo jóia? Aqui Luiz. Nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre esse problema que aconteceu hoje, dia 10 de novembro de 2025, com a Hetzner Cloud. Amanhecemos aí com um problema de DNS, um problemão de DNS, e eu quero falar com vocês sobre como resolver, quais são as soluções e como que você deve pensar e projetar a sua infra. Então, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou desse vídeo e também se você foi impactado por esse problema com a Hetzner Cloud. Pessoal, olha só. Todo provedor vai ter os seus dias ruins, tá? Faz parte do combinado. Não tem provedor perfeito, não tem um provedor que você vai utilizar e ele vai resolver 100% dos problemas. Todos eles terão um problema com DNS, um problema com uma rede, um problema no hardware que vai ter que reiniciar, faz parte do combinado. Esse aqui, especificamente da Hetzner, foi um caso que eu nunca vi, né? Uma manutenção acontecer em horário comercial durante a semana. Se você observar o padrão da Hetzner e também de outros provedores, sempre madrugada e sempre finais de semana, tá? E aqui vai um alerta importante para vocês, tá? Acompanhe as páginas de status dos provedores que vocês usam. A infra, pessoal, ela deve ser constantemente monitorada. Não tem como eu fazer infra e virar as costas para ela. Lá no curso, inclusive, eu falo com vocês, nós temos as aulas de monitoramento e também temos a de observabilidade. Não tem como ter infra e não acompanhar, não observar de perto, tá? Outro ponto importante é você escolher bem um provedor. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo para vocês os principais pontos, mas de modo resumido, tem um painel o mais completo possível, e aí ninguém ganha da Hetzner. Eu consigo gerenciar rede, subrede, DNS, IP, eu consigo gerenciar backup, firewall de borda. O DigitalOcean oferece um painel tão bom quanto. Agora, outros provedores, como é o caso, por exemplo, da Contabo, da Hostinger, eles não são ruins. A Hostinger é excelente. A Contabo tem também o seu valor ali. Eu não indico Contabo, não indico mesmo Contabo. Já tive experiência muito ruim lá, né? Mas não quer dizer que é ruim. É uma experiência minha, tá bom? Mas qual que é a questão em relação a Hostinger, por exemplo? Apesar de ser um serviço maravilhoso, ter suporte em português, o painel é mais limitado. É o público-alvo dela. Ela focou em desenvolver um painel, em desenvolver um sistema onde um usuário, muitas vezes leigo, consegue ir ali e criar a sua máquina. Agora, você que vai rodar um swarm, vai rodar um cluster, e depende de controle de IP, de subnet, de rede interna, uma série de fatores ali, placement group, lá na Hostinger eu não vou ter isso daí. Agora eu já tenho isso na Hetzner. É uma questão de posicionamento. A Hostinger é muito boa. Você está criando a sua primeira VPS ou está começando a dar os primeiros passos nessa área, vai de Hostinger. Lá você vai ter um serviço muito bom. Com o passar do tempo e de acordo com a complexidade dos projetos, você vai ter que subir um degrau aí de complexidade e um degrau de recursos que você precisa. E a Hetzner é maravilhosa. São empresas, pessoal, que estão há décadas no mercado. O Contabo também. Eu geralmente não indico Contabo por dois motivos. O primeiro motivo, pessoal, é que visivelmente eles dão muito mais atenção para o plano dedicado do que para o plano de VPS. Eu fui cliente por 5 anos da Contabo dedicado, nunca tive um problema. Na VPS já tive, na minha mesma conta. Na mesma conta. Então, realmente, se você partir para o universo de máquina dedicada, a Contabo é fantástica. Por universo de VPS, não, eu tive uma experiência ruim e eu compartilho com vocês. O outro ponto em relação a Contabo é o painel, que realmente ali você não tem controle sobre praticamente nada do painel, nem sobre os seus IPs você vai ter muito controle. Então eu acabo não indicando por isso. Não é porque é um servidor ruim, é porque na nossa realidade aqui, a gente precisa ter controle sobre algumas coisas, né? Então, Hetzner, para você que já quer um serviço de mais qualidade e que você vai se dedicar a acompanhar ele. Em segundo lugar, eu colocaria a Hostinger, para você que quer ter o seu primeiro acesso ou você quer ter um painel fácil para você gerenciar, abrindo mão dos detalhes mais técnicos, tá? Que aí, de maneira proposital, a Hostinger não faz, porque não é o foco dela, não é o target dela em relação a te dar detalhes mínimos ali de como que você vai gerenciar até a subrede da sua rede interna lá dentro. Mas tem firewall de borda, tem backup, tem uma série de fatores importantíssimos a Hostinger vai atingir você, tá, gente? Outro ponto é em relação ao suporte. Muitos provedores, eles vão ter um limite até onde o suporte pode ir.
Alguns não acessam nem a sua VPS. Então eles vão olhar a infra, eles vão olhar o que compete a eles entregar para vocês ali. Em algum ponto é com você. A gente chama isso aí de responsabilidade compartilhada, né? Da VPS para dentro é comigo, da VPS para fora é com eles. Muitos provedores vão trabalhar assim, tem que ficar atento na hora que você for assinar, tá bom? Em alguns casos, a Hetzner até pode acessar o seu servidor, a Hostinger também pode acessar o servidor, mas nem sempre, tá, gente? Muitas vezes você vai ter que fazer esse papel. E aí, voltando a você fazer esse papel, pessoal, é importante acompanhar. A responsabilidade compartilhada é interessante você observá-la pelo seguinte: na hora que você colocar no seu contrato com o seu cliente a hospedagem, deixa bem claro lá um plano de contenção, ou já combina com ele de fazer o seu cluster distribuído. No nosso curso, pessoal, eu ensino desde o dia 1 que vocês nunca usem só uma máquina. Eu falo que é opcional você ter uma máquina lá só, mas não use assim, né? Inclusive, se você fizer o nosso curso do Experts, eu sugiro para vocês hospedarem o Redis na nuvem e hospedarem o banco de dados também em algum desses bancos gerenciados. Porque daí a sua infra fica mais flexível ainda. Se você usar um túnel, você não depende do IP do servidor. Tem uma série de etapas e passo a passo que você pode seguir para tentar amenizar uma situação dessa. No momento onde dá um problema no provedor de DNS ou um problema de rede, você pode adicionar mais máquinas no seu Swarm e migrar os containers para lá, com exceção do banco de dados e do Redis. Por isso que eu falo, é um ambiente de alta disponibilidade, coloca para fora, banco para fora, Redis para fora. Os containers, a aplicação mesmo, você pode ficar flexível de rodar aqui e ali. A Hetzner, a Hostinger, o Linode, o DigitalOcean permite que você crie máquinas em regiões diferentes. Então, só o fato de estar numa região diferente já ajuda você. Então, quando você olha para os problemas, você vê que no modo mais macro é uma região que dá um problema. É um problema na região, depois vem um de DNS, depois vem um provedor que oferece algum tipo de serviço, energia, máquina, você vai funilando ali os problemas, né? Então, no máximo, você vai ter um problema mesmo numa região. Então, você usando um provedor que te dê mais de uma região, você já consegue ter um pouco mais de tranquilidade, mas não tira de você o monitoramento e o acompanhamento da sua infra. É importante demais, pessoal, para você virar as costas, ou pior, você delegar para algum sistema instalar para você e você nem sabe como está funcionando, está dependente de uma máquina só, uma sequência de débitos técnicos ali, que em algum momento você será cobrado por eles. Em algum momento a conta chega, pessoal. Seja um sistema fora do ar, um DNS que não resolve, uma API que não consegue ser chamada. O curso de Docker não é difícil. Inclusive, se você quiser mais informações sobre o curso, aqui nesse QR Code você fala com o comercial. E se você quiser fazer uma vistoria, um acompanhamento, uma auditoria na sua infra, também fala com o comercial, que a gente consegue fazer um serviço com vocês aí de olhar, observar e sugerir as modificações. Lá no curso, eu ensino vocês a fazer isso aí passo a passo. Mas você que está sem tempo, está corrido ou já está em produção, só bater um papo ali. Então você pode tirar dúvidas sobre os cursos e também pode marcar uma consultoria caso você queira. Mas pessoal, olha só, não tem como ficar sem você observar a infra, não tem como você não projetar ela. Tem aquele caso daquele cliente que tudo bem ficar um pouco fora do ar, não vai fazer diferença para ele. Geralmente faz diferença você ficar 10 minutinhos que seja fora do ar. Nesse caso, no projeto, já vai lá e já coloca no projeto mesmo que você vai ter que monitorar, que você já vai distribuir em provedores diferentes. É só você conversar. Tudo parte do início, tudo parte da infra, da base. Se a base não tá boa, pessoal, o resto inteiro cai. E vocês viram como é que é só um DNS não resolver que vocês ficam perdidos, não tem o que fazer, pessoal. Realmente não tem o que fazer ali, tá? Então, importante, tá, gente? Pensar, projetar, planejar a infra. Você que é aluno tanto do Martech quanto do YaMakers, tem acesso ao curso de Docker, tem acesso ao módulo Expert, faz lá, assiste as aulas. Pessoal, é uma sequência, é um quadro todo. Evita de pular a aula, assistir a aula específica. Tem muita informação ali que é passada ao longo das aulas. Tem alguns insights de 10 segundos que está no meio de uma aula. Não tem como ter uma bala de prata e eu falar assim, assiste nesse ponto, nessa aula aqui. Não é assim. Ali é um turbilhão de informações para vocês, para que vocês consigam ter uma visão macro da coisa, ter uma visão de gestor também.
da sua infra, para que você não seja só o operacional que aperta o botão, mas que você controle, planeje, projete, para você, quando der esse problema e vai dar problema, você pelo menos saiba como reagir. Você saiba que, olha, beleza, vou colocar aqui então mais uma ou duas máquinas no meu Swarm, distribuo para lá os containers, beleza. O meu banco continua aqui, ou meu banco fica externo, o banco está funcionando, o meu sistema consegue acessar meu banco e de outra região ele faz a requisição. Pessoal, tem tanta maneira, tanta coisa que você pode fazer ali para poder, de alguma forma, dar um bypass desses problemas. Então, olha só, pessoal, considere que você vai ter problema, que o seu provedor vai ter uma manutenção, considere que você tem que acompanhar, você tem que se planejar para isso, e às vezes vai vir no meio da semana, vai vir no meio do dia um problema. Tem alguns que são emergenciais, tem outros que são planejados. Esse da Hessner faz uma semana que tá no painel. A gente tem que olhar, pessoal, não tem como eu delegar para um terceiro, não tem como eu delegar a minha infra. É igual o seu carro. O seu carro, antes de ligar, você olha o pneu, você olha o óleo, você vai. Tem que fazer parte do dia a dia. Trabalha com infra, trabalha com TI, trabalha com agente de IA. Você vende para alguém um sistema que tem uma infra, que tem que ter uma infra, você vai ter que acompanhar, pessoal. Não tem como não acompanhar. Faz parte do projeto, faz parte do seu planejamento, põe no seu contrato, cobre o cliente por isso, porque é um trabalho, faz parte. Não tem como eu virar as costas e fingir que isso aí não existe. Problemas vão acontecer e você tem que estar preparado para poder resolver ele, tá, gente? E por último, tá, gente? Observa painel, observa até onde o painel consegue te ajudar. Cria mais de uma conta em um provedor, cria também em outros provedores. Conversa com os clientes antes do contrato, antes de mandar a proposta, se ele opta e se ele assume reduzir custo e usar um provedor só, uma região só, ou se ele prefere talvez distribuir uma máquina menor que seja em outro provedor só para colocar os webhooks. Lá no curso eu ensino vocês a usar o Supabase para poder receber os webhooks. Maravilhoso, pessoal. Os Edge Functions são serverless. Não tem um servidor ali para ser gerenciado. E ali você pode receber os seus webhooks e pode colocar ele na fila. No momento desse de travar o NAHN, caiu o NAHN, você tá recebendo o webhook e tá indo para sua fila, tá tranquilo, é só o seu NAHN que parou aqui, daqui a pouco ele volta e você processa. Então é questão de planejar, projetar. Aquele cliente que é importante para ele funcionar não pode parar, tem que fazer de um jeito. Aquele que tudo bem, tá no começo, ainda não é tão importante assim, ainda estou desenvolvendo, beleza, você reduzir custo e usar talvez uma máquina só. Com o tempo você expande. Se você criar direitinho o seu Swarm, com o tempo você expande ele. Ou numa situação dessa emergencial, ou até mesmo numa Black Friday, que está se aproximando aí, você consegue reagir rápido, colocar mais máquina, aumentar poder de processamento. Numa situação dessa de erro, de problema, de bug, você consegue alocar suas máquinas no mesmo cluster para uma outra região, um outro provedor. Para o Docker, pessoal, é o mesmo comando, o mesmo comandinho que você roda para colocar uma máquina de dentro da Hessner num Swarm na Hessner, é o mesmo comandinho que você roda. O Docker é agnóstico em relação a isso, tanto faz aonde roda. É importante você liberar o firewall, liberar as portas. No curso você tem lá um arquivo para você baixar com todas as portas que tem que liberar, mas tanto faz para o Docker aonde é que está rodando essa máquina aí. É aquele mesmo comandinho que você usa no começo do curso para colocar mais uma máquina no seu Swarm. Você vai rodar em qualquer provedor e ele vai colocar para você e para ele é transparente isso daí. Então, pessoal, ó, assista as aulas, principalmente do Experts. Eu vou pôr no link para vocês, para que vocês fiquem por dentro e não caiam mais nesses problemas. Eles vão acontecer. Vai lá, cobra, abre um ticket no suporte dos caras e cobra ele, pergunta por que não avisou antes, pergunta se vai voltar a acontecer. Tem que cobrar. Vocês são cliente, pessoal, tem que cobrar. Mas também tenha o seu plano de contenção. Beleza, pessoal? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou e se você vai criar algum plano de contenção e se foi afetado por esse probleminha lá na Hessner. Valeu, pessoal, um abraço.